Hoje reunimos aqui para fazer uma espécie de balanço de carreira após a sua aula de jubilação no passado mês de outubro. O professor nasce em 1946, tem atualmente 70 anos e é um alentejano de Ponte de Sor. Aluno brilhante, foi professor, diretor e pioneiro na área da cirurgia vascular. Um homem de família, católico convicto. O que lhe pergunto, porque na sua última aula eu penso que já fala com alguma nostalgia aos alunos principalmente, é se aos 70 anos de vida podemos dizer que já se viveu quase tudo. A última aula é um testemunho dessa vida, do que aconteceu, é um testemunho que se pretendeu que pudesse ter alguma mensagem para o futuro, sobretudo dirigida aos alunos, porque as outras pessoas conheceram bem aquilo que foi feito, portanto é sobretudo para os alunos, e foi esse o meu objetivo. De facto, Joana, eu nasci em Ponte de Sor. Ponte de Sor é uma terra muito curiosa, é uma terra com pouca história, não tem grandes monumentos, mas é uma terra de entroncamento, de passagem, de gentes muito diversas, e que faz uma fronteira com o Ribatejo, durante muito tempo pertenceu à província do Ribatejo, pertence ao norte alentejano e tem uma grande influência da Beira, porque era a passagem de quem vinha da Beira para o litoral. E as pessoas vieram pessoas de muitas origens, num ambiente que era um ambiente que eu recordo já mal, mas enfim, ouvi contar muitas histórias, um ambiente feudal. Havia 2 ou 3 famílias que detinham enormes bens materiais, terras, etc. E eram verdadeiramente os donos da terra. E o resto das pessoas tinham que lutar pela vida. E a minha família foi assim, os meus avós vieram para Ponte de Sor, lutaram pela vida, impuseram-se, não direi que fizeram fortuna, mas ficaram muito bem e fizeram a sua vida. E essas raízes marcaram-me bastante. De facto, também não me deram marcaram-me, mas não tenho aquele apego doentio que algumas pessoas podem ter às suas áreas. Eu não tenho isso, até porque o meu pai era transmontano, conheceu a minha mãe em Coimbra e depois fixou-se ali. Portanto, alguma mobilidade, eu herdei também essa mobilidade. Eu tenho casa hoje em Ponte de Sor, mas não estou a viver lá. Portanto, de facto, mas acho que há um temperamento alentejano que fica. Também creio que a influência transmontana foi importante, porque os transmontanos são muito resilientes. E em alguma coisa na minha vida eu fui resiliente. Agora, ainda à sua pergunta, se eu tenho nostalgia, obviamente que tenho. Há uma nostalgia. Você talvez perpassou nas palavras, até acho que na própria linguagem corporal nós não conseguimos muitas vezes dissociar isso. Eu acho que deve haver unidade entre aquilo que nós dizemos e a nossa expressão corporal. De facto, há uma nostalgia. Eu vivi aqui a minha vida, são 40 e tal anos aqui nesta casa. Mas não espero agora fazer nada acho que tenho alguma coisa a fazer, alguma contribuição a fazer. Mas contribuição que seja um reflexo e um produto de um exercício de reflexão, de meditação sobre aquilo que foi feito. Porque eu tive também a felicidade de ver períodos de mudança na minha vida profissional. Não foi só seguir uma escola de pensamento, não. As coisas mudaram muito. Eu tive que me acomodar e participar nessa mudança para sobreviver. Sobreviver cientificamente, profissionalmente, isso era importante. De modo que eu hoje olho para o tempo que me restará de vida, que não sei quanto é, não sei se temos um relógio biológico que nos diz que vamos viver tantos anos, mas eu acho que devo dar esse testemunho, devo pôr aquilo que eu aprendi e como orientei as minhas coisas na vida profissional, e falamos apenas da vida profissional e académica. Eu acho que pode, não sei se terá muito interesse ou não, mas pode ter algum interesse. Portanto, sinto que devo fazer isso ainda. É um objetivo. Há depois pessoas da sua família que marcam claramente o seu caminho. O pai é o pilar essencial, mas depois há o tio Zé, que fala também na sua última aula
conhecido médico cirurgião, há uma altura que o tio Zé o leva para uma cirurgia. É nessa altura que decide que também vai ser cirurgião? Eu acho que sim, não sei. A história é muito engraçada. Eu acho que não podia contar na lição, mas posso contar lá. Eu tinha 9 anos nessa altura. E a minha mãe veio a Lisboa. Ele trabalhava aqui em Lisboa. E veio a Lisboa, porque fazer qualquer coisa, enfim, já não me recordo. E eu vi com a minha mãe. E a certa altura entregou-me ao irmão, ao meu tio Zé, para tomar conta de mim, porque a minha mãe tinha que fazer outras coisas, eu não podia andar agora atrás da mãe de um lado para o outro. E o meu tio levou-me a passear. E a certa altura é chamado para ir ao hospital operar uma apendicite aguda. E havia o problema, o que é que fazem ao miúdo? E então, de acordo com o colega anestesista, que depois ainda anestesiou para mim, foi muito interessante, ainda anestesiou para mim, quando eu passei foi no Hospital Militar, quando eu passei pelo Hospital Militar. E ele lembrava-se do meu tio, era muito amigo do meu tio. E disseram, a gente veste o miúdo, põe uma bata, um barrete e uma máscara e põe-o ali sentado e ele está quieto. E eu estive quieto a ver. E acho que me fascinou isso tudo. E fascinou-me sobretudo porque achei interessante, achei único. Foi uma experiência que eu acho que pouca gente terá tido aos 9 anos. Não é? Agora, não sei se isso foi determinante para o resto da minha vida. Sei que nunca esqueci essa intervenção cirúrgica. O meu pai tinha uma atitude muito interessante. O meu pai era um homem, era um médico muito dedicado aos seus doentes. De facto, esse exemplo de dedicação, de ser o servo da arte. O servo da arte significa o servo a estar ao serviço dos doentes. O meu pai esteve sempre ao serviço dos doentes. E isso passava à frente de tudo. Passava à frente de tudo. Não era uma pessoa, era uma pessoa um bocadinho distante, no sentido que não interferia, faz isto, faz assim, faz aquilo outro. Não. E mais, não, tinha esse interesse distante, mas teve uma enorme vantagem. Uma coisa extraordinária, para além do exemplo que dava, o meu pai, que era católico, profundamente católico, o meu pai abria-me conta nas livrarias por onde eu passava, em Porto Alegre e em Lisboa. Eu tinha conta aberta na livraria Luso-Espanhola e na livraria Portugal. Podia comprar os livros que quisesse. Agora, o resto da mesada era muito curta. A mesada era muito curta, mas os livros podia fazer o que quisesse. E, de facto, tinha uma grande liberdade de espírito. E o meu pai tinha essa liberdade de espírito. Discordávamos um pouco nos aspectos políticos, por razões que não interessam muito, mas nunca discutíamos política, achávamos melhor não discutir. E o contraponto era o meu tio, esse era um oposicionista muito ativo, e isso criava alguma cumplicidade, e era de alguma forma interessante. Aluno sempre exemplar desde os tempos de liceu, licencia-se em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, faz o internato em Santa Maria, numa altura em que o departamento de cirurgia era dirigido pelo professor João Cid dos Santos. O que lhe pergunto é se João Cid dos Santos foi o seu mestre por excelência. Era uma figura notável, era um homem inteligentíssimo, brilhante, de uma cultura vastíssima, de uma linguagem muito rica, muito precisa naquilo que dizia, e depois um grande conhecedor dos homens. E que eu acho que o professor tinha a percepção das pessoas que poderiam fazer alguma coisa, ou vir a ter algum desenvolvimento. E nesse sentido, eu olhava para ele como um exemplo, como uma inspiração. Isso é verdade. E é muito interessante, porque a história que eu já contei isso mais que uma vez, foi real. Havia uma regra, assim, de que os problemas arteriais só podiam ser operados por um grupo muito restrito de pessoas. E quando vinha na urgência, iam-se chamar dessas pessoas por ordem. E aconteceu que o professor estava fora, ou não podia, não estava disponível, o número 2 também não estava disponível, o número 3, com quem eu trabalhava, que foi o professor António Coito,
estava a fazer outra coisa qualquer, que não podia vir, e perguntou-me: você sente-se capaz de fazer a operação? Eu disse: sim, posso fazer à vontade. Então faça. E houve uma coisa curiosa, porque o chefe de equipa não me quis ajudar. Não me quis ajudar, e foi o interno mais novo, eu era interno de especialidade, mas foi o interno mais novo, ainda me lembro, era uma rapariga, que me ajudou. E correu muito bem. E no dia seguinte, quando se apresenta o caso, todos nós apresentámos o caso, o professor passava a visita de manhã, e apresentei o caso, e alguém interpela. Não vale a pena dizer quem, eu recordo-me muito bem, interpela, mas eu acho que isto devia ter sido feito de outra maneira. Ele respondeu, alto e bom som: o rapaz fez bem. E nesse momento eu acho que ele me ficou a conhecer. Entre 1975 e 78 vai para Londres, para a unidade cardiovascular do Hospital St. Mary's Hospital. Regressa em 1978 e reparei que na plateia tinha como convidado o general Ramalhianes. Olhando para ele, diz a dada altura que vem para Portugal, em 78, e que é com o general que vai negociar a sua vinda para então cumprir o serviço militar obrigatório. Quer-nos falar dessa época da sua vida? Estávamos em 1975. 75, verão quente, e eu que tinha obtido adiamento militar para tirar a especialidade de cirurgia, estava a terminar a especialidade e fui chamado para a recruta, nas Caldas da Rainha. Fui para a recruta e fui para a recruta. Entretanto, tinha concorrido à Bolsa de Estudo, a equiparação ao bolseiro, tinha ganho tudo isso, tinha a minha oportunidade para ir em outubro para a Inglaterra, e de repente a tropa não me deixaria. Eu fiz não entra aqui o general Ramalhianes ainda, entra um outro chefe de Estado-Maior do Exército, que eu fiz uma exposição. Eu acho que foi o espírito de liberdade naquela altura de 75 que levou que o senhor me desse autorização para interromper a recruta militar. E eu interrompi a recruta militar. Sim. E fui para a Inglaterra. Eu não corri o risco de esperar um ano, porque podia no ano seguinte, podia não haver bolsa de estudo, podia não haver lugar em Londres, e aquilo era a oportunidade da minha vida. De modo que eu fui. E depois fiquei, a bolsa eram 2 anos. Portanto, eu pedi mais um ano, que me concederam, mas precisava de negociar isso com as autoridades militares. E o chefe de Estado-Maior, nessa altura, e era já Presidente da República, e chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, era o general Ramalhianes, a quem eu fiz uma exposição. E nessa exposição expliquei porque é que queria ficar, precisava de ficar mais um ano, e como me comprometia a assumir todas as minhas responsabilidades militares. O general, muito normalmente, ele próprio, quando eu lhe lembrei isso, disse: era parvoíce não autorizar, não é? Ele autorizou. E eu cumpri. Em 1997 é professor coordenador da disciplina de Introdução à Clínica na Faculdade de Medicina e em 2002 chega a professor catedrático de Cirurgia também na Faculdade de Medicina. O que lhe pergunto é se houve alguma necessidade ética de ensinar os outros. Havia uma cadeira que tinha sido iniciada pelo professor Carlos Ribeiro, que era de Introdução à Clínica. Eu tinha feito saber que achava que era muito importante aquela cadeira e, sobretudo, preenchia uma lacuna, que era aproximar a ciência básica que se dava nos 2, 3 primeiros anos com a vida clínica. O ensino estava de maneira que era muito compartimentado, espartilhado, exatamente. A partir do 3º ano começava a vida médica. Ora não, a vida médica começa no 1º ano, começa no primeiro dia que se entra na faculdade. E essa foi uma mensagem que eu procurei passar depois aos alunos. Isto começa aqui. E eu lembro-me de ter dito, eu acho que era muito importante fazer desta cadeira uma passagem, uma ponte entre a ciência básica e a clínica e aproximar e servir de elo de ligação. E talvez essa mensagem tenha sido ouvida, ou não sei, que me convidaram. E teve o acordo do professor Carlos Ribeiro, a oposição dos professores de medicina. Mas teve, que achavam que um cirurgião não podia fazer isso.
Mas pronto, isso foram outras histórias. E o professor Carlos Ribeiro concordou, a gente concordou e nomearam. Para mim foi extremamente gratificante. Porque primeiro eu pude ensinar, que eu gostava muito de ensinar, pude dar aulas, pude voltar a tocar em temas vasculares que me eram caros e que não tinha a porta aberta do outro lado para fazer, logo fiz ali. E foi interessante e, sobretudo, permitiu-me fazer duas coisas, introduzir duas inovações. Uma na estruturação do ensino, em que fazia a ligação com as ciências básicas. Depois, introduzir a simulação, para que os alunos, quando chegam ao pé do doente, saibam a atitude, saibam como fazer, como estar e pratiquem. Para mim fez-me sempre, uma coisa que me impressionava muito era, e isso aconteceu como aluno, nós temos que estar a examinar os doentes sem, de facto, sem privacidade. Isso era uma coisa que me impressionava, que eu achava que estava profundamente errado. E portanto, a simulação o que é que tem? Você permite eles aprenderem um conjunto de coisas, porque há filmes, há imagens, há sons, há tudo isso que explica o que é que estão a ouvir, o que é que estão a fazer, como é que fazem uma palpação, como é que fazem um exame ginecológico, um exame retal, etc. E isso aprendem nos simuladores. E quando chegam aos doentes, já pelo menos ouviram explicar como é que isso se faz e qual é a atitude que tomam. E depois a outra coisa que também fizemos, que foi interessante, e nisso eu tive o apoio das instituições fora da faculdade. A faculdade estava muito fechada sobre si. E era preciso romper esse muro. E eu lembro-me de irmos negociar, o professor Lobo Antunes, que era o presidente do Conselho Científico, e eu, irmos negociar com fomos a duas instituições, depois fui eu sozinho, negociar o apoio para receberem os alunos, para que se fizesse um estágio clínico no terceiro ano, preparando os alunos para a vida hospitalar. E esse estágio era no fim do ensino. Portanto, eles não tinham que estar a faltar às aulas, faziam o seu exame e depois faziam um estágio em dedicação exclusiva, com uma pauta de obrigações que tinham que fazer, etc. E depois havia uma classificação. O que era mais interessante é que os alunos tinham uma disponibilidade tal, um interesse tal, que todos eram classificados entre os 18 e os 20 valores, porque se dedicavam imenso àquilo. E foi uma experiência muito gratificante e eu acho que se mantém tudo isso, e agora que deixei de ser o responsável pela cadeira, acho que isso também se manterá. De 2005 a 2015, passa pela direção da Faculdade de Medicina e fala muito, na sua aula de jubilação, que João Lobo Antunes o aconselhou e interferiu para que aceitasse este cargo. Fala-nos um pouco disso. Há algum dos tempos escrevia para os jornais. E não tinha uma coluna, mas escrevia com alguma frequência para o Diário Notícias, também escrevia para o Expresso, que vinha naquela página, que está, as duas páginas que estão antes da necrologia, aquelas páginas centrais do Expresso. E normalmente aceitavam os meus trabalhos. Eu tinha escrito sobre a organização do Serviço de Saúde, sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o ensino, sobre várias outras coisas. Também umas colheradas políticas, etc. E entretinha-me, enfim, era um exercício intelectual engraçado. E sobretudo porque obrigava à grande concisão nos termos. E o João muito simplesmente disse-me: você tem escrito sobre isto, assim, sabe? Todos estamos de acordo com isso, mas agora tem a oportunidade de implementar. E vai fugir a essa oportunidade. E vai deixar... E eu aí fui, como se diz em francês, coincé. Fui encostado à parede. Quer dizer, então eu tenho... Enfim, a pessoa não pode limitar-se a criticar. Tem que agir, tem que fazer. É uma oportunidade para fazer. E ele disse: se você aceitar, eu candidato-me também a presidente da Assembleia da Faculdade. E a Assembleia da Faculdade era o órgão que elegia o diretor. Assumi esse lugar, fui reeleito sempre e procurei, dentro das possibilidades,
Porque aqui há realmente a escola, a capacidade de intervenção é reduzida, é mais reduzida do que nós podemos pensar. Porque há numerosos fatores. Aquilo que eu dizia, há a mensagem, há o mensageiro, mas há a oportunidade. E a oportunidade, as nossas oportunidades nem sempre coincidem com as oportunidades institucionais de outras, ou políticas. Sim. E, portanto, isso cria uma tensão, mas introduziram-se modificações importantes na organização, quer dizer, não fazia o menor sentido o divórcio que havia entre o hospital e a faculdade. E também com o IMM foi um grande desenvolvimento da faculdade. Um grande desenvolvimento da faculdade, porque foi feito com pessoas da faculdade. Podia ter sido feito com pessoas de fora. Também podia ser. Foi enriquecido por pessoas de fora. Mas foi, na essência, feito por pessoas da casa que tinham sido avaliadas internacionalmente como excepcionais, como excelentes. Não é excepcionais, excelentes. De modo que... E depois havia uma tensão entre a faculdade e o IMM. E uma das coisas que eu achei que não podia ser era existir essa tensão. E nisso, que era o presidente do IMM, que era o João, que era a diretora executiva, a Carmo Fonseca, apoiaram perfeitamente. E a faculdade, por exemplo, não fazia parte do Conselho de Gestão do IMM. Não tinha que gerir o IMM, a gestão é autónoma e muito bem que é autónoma. Mas a faculdade tinha que participar na elaboração das decisões. Tinha que saber também as decisões e, sobretudo, não era era para influenciar, se fosse o caso disso, mas, sobretudo, para aproximar as instituições, para que houvesse convergência nas decisões. E o mesmo com o hospital. E nós lançámos a ideia do Centro Académico. O CAMO. O Centro Académico de Medicina de Lisboa. Lançámos essa ideia. Eu lembro-me de ter feito logo no princípio, mas isso foi uma ideia que estava muito clara no meu espírito. Porque mesmo antes de ter assumido a direção da faculdade, eu pedi para ser recebido pelo Ministro da Saúde, pelo professor Correia de Campos. Porque eu sabia que o professor Mariano Gago estava de acordo com esta estratégia. E pus-lhe, perguntei-lhe se ele apoiava. Eu lembro do professor Correia de Campos, a conversa foi às 10 da noite, para você ver. Foi mediada através de amigos comuns, que recebeu mais 10 da noite. E falámos, ele ouviu-me, essencialmente ouviu-me. Para mim foi difícil falar, ele não me interrompia muito, mas depois citou-me o exemplo do Karolinska, na Suécia, que de facto é um hospital da universidade. Um grande hospital ligado à universidade. E ele percebeu isso e apoiou. E foi na altura que veio o professor Adalberto Campos Fernandes para dirigir o Hospital de Santa Maria. E devo dizer-lhe, ele, por razões que todos nós compreendemos por causa do drama dos incêndios, ele não esteve presente, tenho a certeza, para mim disse-me que teria muito gosto em vir, e até ao último momento contávamos com a presença dele, mas depois teve aquela reunião, foi trágico o que se passou. De modo que, mas entre nós estabeleceu-se uma grande cumplicidade. Eu devo dizer-lhe que havia um divórcio total, as pessoas não se falavam. É impressionante. Eu acho que nós chegámos ao pé um do outro, ele foi muito simpático, me veio cumprimentar porque chegou depois de mim. Eu disse, olha, nós temos de pôr cobra estas porcarias todas. Isto não faz o menor sentido. Nós não discutimos, não falamos, não harmonizamos políticas. Isto também, com certeza. E então, pela primeira vez, eu acho que ele toma posse em setembro, outubro, pela primeira vez, nesse ano de 2005, acho que estamos em 2005, o diretor da faculdade é convidado a falar no dia 8 de dezembro, na cerimónia de aniversário do hospital. Os meus últimos anos, o meu último mandato e metade do penúltimo mandato foram vividos sob uma espada de Damócles financeira sobre nós, porque não havia dinheiro. Não havia dinheiro para projetos, não havia dinheiro para pagar, para contratar ninguém. A última aula foi muito dirigida aos alunos, cheia de mensagens, umas mais subliminares, outras mais objetivas. A dada altura diz aos alunos, nós temos que ser os guardiões da esperança. Pergunto-lhe, à medida que os alunos futuros médicos se aperfeiçoam, eles vão perdendo o humanismo ou deveria ser exatamente o contrário?
Isso é uma pergunta muito difícil, espero bem que não. E fizemos tudo, e eu acho que se fez tudo e que a Faculdade faz muito para que isso não aconteça. E começa desde o primeiro momento. Uma das coisas que introduzimos foi, lembro-me da primeira vez que me dirigi aos alunos, eu disse-lhes: vocês são a alma da universidade. Porquê? Porque a universidade existe porque existem alunos. E um dos objetivos da universidade é formar as pessoas. Não é só dar-lhes uma profissão, é formar. É formar cidadãos, pessoas cultas, pessoas responsáveis, pessoas que sejam capazes de interpretar o mundo para poder agir sobre esse mundo. E que tenham valores. E a dimensão humana é muito importante. Uma das coisas que nós fizemos desde o princípio foi, por exemplo, o que não havia, foi receber os alunos. Uma semana de introdução para os alunos. Porque eu pus-me sempre à praxe. A praxe é uma vergonha. Pronto, nós organizámos-lhe uma semana de introdução. O que é que fizemos nessa semana de introdução? Começava por uma coisa. Por recebê-los, dizer-lhes o que é que se esperam da medicina e fazerem um juramento de Hipócrates adaptado aos alunos. Isso introduziu-se e felizmente continua. Depois, eu acho que é muito importante na educação dos alunos o exemplo. É muito difícil nós estamos a falar de medicina humana, porque a medicina hoje é profundamente tecnológica e é muito fácil perder-se a dimensão humana. No meio dos exames todos, a pessoa a certa altura é uma manta de exames. Não pode ser, não é uma caixa de exames, não pode ser. Tem que haver uma dimensão humana, a compreensão da pessoa, etc. Eles têm que ver isso da nossa parte também. Têm que saber que existe e como é que existe e como é que se faz, porque é uma técnica para fazer isso. E é uma técnica na qual nós não temos que sobreviver. Nós não podemos participar, temos que compreender e ser empáticos para com o sofrimento de terceiros, dos doentes. Isso não se pode importar para a nossa vida, senão destruímos a nossa vida. E perdemos a capacidade de continuar a exercer a profissão. Portanto, há uma técnica, isso aprende-se como é que se faz e como é que tem que se fazer. E depois o exemplo da vida. E isso é absolutamente fundamental, que eles não percam essa dimensão humana. E a cultura ajuda muito. A literatura, a arte, a música. É muito importante. É preciso a pessoa ter horizontes. Há uma passagem marcante também nesta sua última aula, que fala de René Lerich, cirurgião vascular e especialista na dor. A dada altura diz uma frase forte, que é: um cirurgião carrega em si o seu próprio cemitério. Ao longo dos anos, um médico transporta consigo esse cemitério e lembra-se dele ao longo da sua vida. Lerich dizia que cada cirurgião transporta em si o fardo dos seus insucessos, que é um pequeno cemitério, aonde se deve recolher para meditar. E, de facto, esse exercício de humildade é muito importante. Porque a cirurgia, a capacidade de ação da cirurgia é importante e, de facto, preenche-nos, gratifica. É muito agradável. Mas nunca podemos perder esta dimensão. Que nem tudo o que fazemos tem sucesso, porque há insucesso, a medicina tem sucesso, e é sobre isso que nós devemos meditar. Eu vou-lhe contar uma coisa que é muito interessante. Uma vez, foi a primeira vez que eu já tinha regressado de Inglaterra, que apresentei na Sociedade Portuguesa de Cirurgia, uma coisa qualquer sobre aneurismas da aorta, também. E lembro que estava o professor Celestino da Costa, e estava presente o professor Joaquim Bastos, do Porto. O professor Joaquim Bastos veio falar comigo, dando-me os parabéns, e disse: não se esqueça nunca que eu nunca medito, nunca penso nos meus sucessos, é nos meus insucessos que eu penso. E de facto é verdade. Nós só avançamos se olharmos para aquilo que não correu bem. Porque é que não correu bem? Temos a capacidade de analisar com frieza e com detachment aquilo que foi feito.
Já falámos de um José médico, de um José diretor, mas há o José de família, o José pai de 2 filhos, de um filho Rui, da filha Isabel, o José marido e o José avô de 5 netos. Para ser um cirurgião brilhante, muitas vezes tem que se abdicar da família em primeiro lugar, ou estou enganada? É verdade, isso é verdade. Eu mencionei isso em relação à minha mulher na última lição, porque de facto ela foi extraordinária para mim, porque abdicou da sua carreira hospitalar. Se ela não tivesse abdicado da carreira hospitalar, não sei como era. Como seria? Porque eu fazia urgências à segunda-feira, ela fazia à terça, nós víamos ao domingo e à quarta-feira. E era muito complicado. E depois com os miúdos, nas escolas, no colégio, no liceu, etc. E ela assumiu muito esse aspecto. O que me libertou, porque a minha vida era muito complicada. Era uma vida clínica muito intensa. Quer na parte pública, quer na parte privada. Nós não tínhamos escalas nessa altura de cirurgia vascular. Eu podia ter de fazer banco. Eu cheguei a chefiar a equipa de cirurgia geral durante alguns 2 ou 3 anos. Eu fazia banco à segunda-feira, de 15 em 15 dias, chefiava a equipa. Mas se à terça-feira aparecia uma emergência vascular, podiam telefonar-me e eu tinha que vir. Não se dormia tanto quanto isso. Eu dormia sempre pouco, de modo que isso ajudava. Mas depois tinha que estudar, tinha que escrever. Eu lembro perfeitamente que muitas vezes era depois do jantar, até às 3 da manhã, que eu trabalhava. Para isso é preciso que eles saibam criar esse ambiente. Eu devo isso à minha mulher, que soube criar esse ambiente. Depois tínhamos histórias engraçadas. Eu operava ao sábado, a medicina privada operava ao sábado. Porque eu sábado, porque eu não podia ser a meio de uma coisa ser chamado para o hospital público, não sei o que mais. Para no sábado havia mais tranquilidade. Começávamos de manhã, começávamos por volta das 8h30, 9 horas, e acabava quando se acabava. Eu cheguei a operar 24 horas seguidas. Lembro perfeitamente, como se ainda fosse hoje, eu tinha acabado de operar, ao fim era já 2, 3 da manhã, entrou uma ruptura do aneurisma da aorta num hospital privado. Eu não me recordo hoje do doente, da família, tudo isso, eu não digo nomes porque não se deve dizer isso. E eu operei o senhor, e ficámos amigos, e resolveu-se o problema, e a família... Eu não dormi esse dia. De modo que, mas tínhamos uma coisa que é engraçado, eu acho que se pode contar. Nós íamos jantar os 4, ao sábado. Mas a minha mulher gostava muito de dançar. Eu não sou um bocado pé de chumbo. Então havia aqui um compromisso, íamos a um sítio onde havia música, que era a Chopana. Que era um restaurante ali na linha do Estoril. E íamos com os miúdos e eles sabiam que nós gostávamos muito da música do Frank Sinatra, New York, New York. De modo que quando viam que nós tínhamos acabado a refeição, começava a tocar o New York, New York, e lá iam os dois, nós dançámos e os miúdos sentados a ver os pais dançar. Eu acho que isso foi uma boa imagem que passou. A certa altura disseram-nos, nós não queremos mais isto, acabou. E acabou a ida à Chopana. E a coisa. Mas sacrificou-se muito. Isso é verdade. E eu acho que os meus filhos provavelmente sentirão mais do que... Porque nós, enfim, era a rotina, a certa altura tinha uma rotina. Talvez eles tenham sentido que podiam ter tido um pai mais próximo. Como escolheram medicina, ele escolheu a minha especialidade, ela escolheu a especialidade da mãe. Acho que se calhar o exemplo não foi muito mau. Toda a sua aula tem como título e como mote o tema Serendipity, que nas suas palavras, Serendipity é a ocorrência dos elementos certos que proporcionam a felicidade. Depois vem o acaso, que é uma sequência feliz de acontecimentos. Aquilo que lhe pergunto é se a felicidade é mesmo um acaso ou se é planeada ao pormenor. Eu nunca fui calculista, eu nunca fui uma pessoa que planeasse ao rigor
o que é que ia fazer para conseguir aquilo. Não, isso comigo não se passou. Eu sabia o que queria. Eu recebi uma influência muito forte da minha mãe, que era professora de liceal. Tu tens que dar o melhor de ti. Eu nunca tive medo das coisas difíceis, isso foi uma mensagem que ficou. Eu sabia o que é que queria fazer. Sabia que precisava de sair de Portugal para me realizar. Sabia que queria lutar para fazer aquilo que gostava. E por isso tive que enfrentar muitas dificuldades e muitas oposições. Isso é verdade. E tive que as vencer. Acho que consegui. E não me deixar abater pelos revés, porque nós na vida não sou só sucesso, também temos revés. Depois sabia que precisava de um apoio familiar, que tinha que ter uma família, que tinha, que tinha que atuar em conformidade com isso. E nesse sentido, percebe, eu não planeei assim, agora vou fazer isto porque aquilo vai dar a colar, porque como se fosse um jogador de xadrez que planeia as jogadas. Não, a vida não é assim. Serendipity é também aquela ligação das pessoas, aquele diálogo, aquela tensão dialética entre a pessoa e as suas circunstâncias. E é o espírito preparado que permite reconhecer as oportunidades e aproveitá-las. Ou às vezes perdê-las depois também. Infelizmente a vida não são só sucessos. E quem julga que a vida são só sucessos não é verdade. A vida também tem momentos difíceis. Portanto, a felicidade o que é? Eu não lhe sei dizer. E quando se apaga o corpo, o que é que fica? Eu acho que se algum teólogo me ouvir, vai dizer que eu sou muito heterodoxo. Acho que não fica nada. Eu acho que não fica nada e fica tudo, se quiser. Acredito que fazemos parte de uma cadeia vital. E essa cadeia vital nós não somos os donos da vida, nós somos responsáveis pela vida. Mas a vida, nós não somos donos. A vida é algo que nos transcende. Eu acredito que existe uma transcendência. Para mim sempre fez sentido, não que haja um desígnio, não sou desde, mas acho que as coisas têm um sentido. O sentido é da complexidade. O espírito surge na evolução das espécies quando as espécies se tornam complexas, quando o sistema nervoso se torna mais complexo. Então surge o pensamento, surge a criação artística, surge a arte, surge a ética, surge a moral, surge provavelmente a religião. Mas há um sentido nesta evolução. E se olhar para o universo, se calhar faz sentido. Para mim faz algum sentido que haja um princípio e um fim, como parece que o universo teve um princípio, seguramente vai ter um fim, e nós não somos mais que os guardiões de qualquer coisa muito rica e muito única, que é a vida. E isso tem uma implicação depois na nossa filosofia de vida, de atuação. Eu não sou o dono, o senhor absoluto da minha vida. Eu sou o guardião dessa vida.